E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Conan o Cimério, edição definitiva, volume 2. Vamos lá, vamos dar um confere, tá aí a capa da edição, ficou uma capa bem legal, Conan de armadura, espada longa, ficou bem show mesmo, cara. A lombada da edição segue o mesmo padrão da anterior, acredito que todas vão ficar assim mesmo, ficou bem legal, de fácil visualização. E aqui é a capa das edições que compõem esse volume: Cidadela Escarlate, Sombras de Ferro ao Luar, Pregos Vermelhos e As Negras Noites de Zambola. Assim como na outra edição, o mapa aqui continua em francês, então a pena. Mas está aí, né? Não quiseram mudar isso não. Baseado na obra de Robert Arvin Howard. E aqui começa a história. Os autores dessa primeira história aqui é o Luc Bronschwig e Etienne Leroux, algo do tipo. Bom, pessoal, essa primeira história aqui, ela se passa no período em que o Conan já é rei e acaba sofrendo aqui um golpe de estado, né, uma grande traição. A história se passa a história se passa com base nisso. O Conan acaba sendo capturado depois de enfrentar uma horda de inimigos aí, cara, uma cena bem massa. E a gente vai vendo aí a volta por cima que o Conan acaba dando aí em toda essa história. História bem legal, tem uns traços aqui bem interessantes. Tem todo aquele lance, né, de espada, magia, tudo na mesma história, né? Mais a intriga ainda, então ficou uma história realmente bem legal. Aqui a arte da capa da história de Sombras de Ferro ao Luar. É a história que eu mais gostei. Do autor Virginie Augustin. Bom, pessoal, segunda história. Como eu disse, essa é a história que eu mais gostei aqui nesse volume. Conan, por acaso, acaba encontrando aí um dos líderes de um exército inimigo que havia acabado praticamente, né? Praticamente haviam acabado de derrotar o grupo em que o Conan estava aliado, né? O Conan passou um perrengue aí para poder se manter vivo, mas o cara, né? O fato é o seguinte: o cara ele estava perseguindo uma moça, né? Praticamente uma escrava. E quando o cara encontra a moça que estava em fuga, pro azar dele, ele também acaba encontrando o Conan, velho. Bom, o fato é que o Conan se vinga, né? Pelo menos desse cara. E a moça, né? Meio que sem ter pra onde ir também, acaba, né? Pedindo ajuda pra ele. E eles acabam saindo juntos aí desse local. E eles acabam chegando num lugar que pra mim só pode ser o Brasil, cara. Olha só. Só pode ser o Brasil isso aqui. Mas enfim, eles acabam chegando numa ilha. Uma ilha bem misteriosa. Tem algo lá bem estranho, né, cara? E basicamente a história se desenvolve com base nisso aí. Os dois chegam nessa ilha, não conseguem fugir inicialmente, mas devido a alguns acontecimentos aí bem no estilão aventura mesmo, do jeito que a gente gosta, cara, né, com aquele mistério, a história se desenvolve. Bom, pessoal, essa história aqui ela é meio complicada de comentar sem entrar em grandes spoilers. Mas basicamente eu falei sobre as impressões, né, que eu tenho dela aqui. Como eu disse, é a que eu mais gostei aqui, cara. Tanto a arte, né, a narrativa
de toda a história é muito legal, até a narrativa gráfica aqui, né? Por exemplo, essa página aqui não tem texto algum praticamente, né? Principalmente essa de cá, mas é só a arte já fala bastante sobre o que está acontecendo, né, cara? Conan olhando para a moça, né, a Olivia, aqui no caso, né? Meio difícil, né? Não olhar, né? Mas ainda assim, ele respeita ela durante toda a história. Isso é até um detalhe comentado lá no final, foi uma coisa que eu achei bem interessante, né? Porque quando eu estava lendo eu reparei isso, né? E lá no final dos extras, isso é comentado. Achei bem legal isso aí também, cara. A colorização, cara, ficou magnífica, velho. Muito bonita mesmo, né? O cenário ajuda também, né? Natureza sempre enaltece, né, cara? Vou mostrar um pouco mais dessa história aqui. Eles acabam encontrando um lugar aqui, tipo um templo, mas um lugar de muito mau agouro, cara. Tá aí as tais sombras negras ao luar, né? A Olivia fica aterrorizada nesse lugar aqui. Ela quer sair daqui de qualquer jeito, cara. Tem todo esse misticismo aí. E é uma história magnífica, cara. Foi de longe a que eu mais gostei nesse volume aqui, sem sombra de dúvida. Ainda que todas as quatro histórias sejam bem legais. Aqui é a terceira história, Pregos Vermelhos. Os autores são Régis Rautier, Olivier Vatnet e Didier Cassegren, algo do tipo, acredito eu. Essa história aqui também é bem interessante, cara. Conan mais a Valéria. No início da história aqui, no início da história aqui, eles basicamente acabam se encontrando por acaso, né? A Valéria acha que não é tão por acaso assim, mas eles estão meio enrolados aqui porque tem uma espécie de dragão, né? Um lagarto aqui que espreita a região, que quer pegar eles de qualquer forma, cara. Mas eles acabam conseguindo fugir e chegar num local que é basicamente um templo, cara. E tem, tem vários aspectos astecas aqui, né? Da cultura asteca, maia, né? Provavelmente, né? Inclusive os nomes. Né? Basicamente é um templo praticamente todo fechado. Basicamente não tem janelas. Acho que tem uma ou outra saída apenas. E tem uma história bem sombria aqui, né? Por trás de tudo, né? Mas basicamente nesse templo vivem duas tribos. Só pra você ver, eles vivem lá dentro, não saem praticamente pra nada. E, cara, as duas tribos se odeiam, já se matam, já estão se matando há eras ali dentro desse local, sabe? Uma delas acaba contratando o Conan e a Valéria, né, como mercenários, né, para poder ajudar eles, né, a resolver de vez essa contenda. E é aí que a história vai, né, pessoal. Obviamente tem mais por trás de tudo. Tem ainda aí, né, obviamente aí a parte da magia, do misticismo, que é sempre muito interessante nas histórias do Conan. E é uma boa história também, pessoal. Tem uns desenhos aí até legais também. Nenhum traço aqui tem o estilo assim meio caricato, igual teve a primeira história do volume um, né? Que lá o desenho ele era bom para desenhar cenários e tudo mais assim, mas os rostos, cara, nossa, velho, eram terríveis, né, cara? Nessa edição aqui já não vi praticamente isso acontecer, né? Ainda que sejam estilos bem diferenciados. E aqui para encerrar a edição, a última história, As Negras Noites de Zambola. O autor é o Jess ou Guess. História também bem interessante, cara. Bom, pessoal, a última história aqui, o Conan está na cidade de Zambola, né, obviamente. E ele está conversando aqui, né, enquanto ele admira, né, a paisagem. Ele está conversando aqui com um velho aqui e o cara está alertando ele, né, sobre o local onde ele vai se hospedar lá, onde ele vai se hospedar, que é a casa de Arambakshi,
né? Alerta ele, fala que lá os estrangeiros sempre somem, né? Isso não acontece com as pessoas que vivem na cidade, mas estrangeiros é muito comum simplesmente desaparecerem lá, né? Já que praticamente ninguém iria voltar para procurar, né? Mas o Conan, né, meio que ignora um pouco essa situação aí e realmente tem algo sombrio, né, nessa pousada, né, vamos colocar dessa forma aqui, nesse hotel. Basicamente o que acontece é o seguinte, algumas pessoas, alguns caras muito ruins aí, canibais, vão lá e sequestram esses viajantes. E obviamente, né, dão um fim neles, restam só os ossos, né? Mas Conan não é presa fácil para ninguém, cara. Obviamente que os caras não teriam chance contra ele, mas ele acaba salvando também essa moça durante o ataque desses selvagens, né? Vamos colocar dessa forma aqui. E bem, a moça, o fato é que ela acaba meio que contratando o Conan, né? Inicialmente ali, né? O interesse dele, né? É um só. Eu falo que isso é verdade. Não sei se valeria a pena, não, viu, cara? Muito trabalho para isso. Sem brincadeira. Dá pra conseguir muito mais fácil. Mas, bem, quando eu queria era essa daí, então, né? Fazer o que, né? E, bem, ela conta toda uma história para ele aqui, né? Tem algumas boas viradas na história. A história é bem legal, pessoal. O que eu achei interessante nela é que, na época em que a editora Pipoca Nanquim estava lançando os livros, eu lembro que eu assisti um vídeo deles falando sobre os livros lá eles narravam essa história. O Alexandre Calari narrou essa história aqui lá nesse vídeo, né? Não completa, né? Mas alguns pontos interessantes, né? Aí ele narrou um ponto bem interessante aqui, que é quando o Conan acaba encontrando um cara aqui, um cara grandão pra caramba, até maior que o Conan, de certa forma. E o cara vem para estrangular o Conan, filho. Só que para surpresa dele, filho, o Conan meteu a mão no pescoço dele também, filho. E aí o bicho pegou, velho. E assim, vendo o Alexandre Calari narrando a história, eu achei mais interessante do que lendo aqui, para falar a verdade, sabe? Não sei se é porque lá eles exageram pra caramba, eles são marqueteiros mesmo, né, velho? Então, assim, não sei se é isso, né, cara, ou se era só uma empolgação mesmo de um grande fã. No caso do Alexandre Calari, eu até boto fé, né? Agora os outros dois lá, sem chance. Mas enfim, história legal também, pessoal. Ela tem um desenvolvimento legal, tem boas viradas, tem ação. Nossa, pra mim o mais legal é o final, cara. O Conan aqui, fi, ele se superou, cara. Sinceramente, fez algo assim que eu nunca tinha visto o Conan agir dessa forma aqui, né? E apesar dele ser descrito dessa forma, né? De, de agir, né? No currículo dele, acho que foi a primeira vez que eu vi ele agir dessa forma aqui, assim, plenamente, sabe? É uma história realmente bem legal também, olhando por esse lado. E no final, pessoal, tem aqui os extras, que começa falando sobre a Cidadela Escarlate, né? Narra aí alguns trechos aí da vida do Howard, né? Alguns textos desses aqui, né? Falam aí sobre as inspirações dele para escrever a história, né? Um pouco do período da vida do Howard. O editorial da Weird Tales também. Comenta alguns textos bem interessantes aqui do Patrice Loinet, né? Loinet, exatamente. Sombras de Ferro ao Luar. Mais algumas artes. Pregos vermelhos. Comenta aí também sobre as cartas do Howard com o Lovecraft. Aqui pelo menos ninguém apareceu falando, né? Como foi só o Patrício Loinet aqui que comentou.
né? Porque na edição passada teve um cara lá que comentou, falando como se os americanos, né, nunca tivessem feito nada de legal com Conan, né? Basicamente, só aquele cara lá que escreveu aquela última história lá no final do volume 1 que tinha feito algo decente, né? Basicamente, o que o cara comentou, deu a entender, foi isso aí, né? Bom, os fãs falam por si mesmos aí, velho. Não vejo ninguém trocando as fases gloriosas aí do Buscema por essas edições novas aqui, assim, dessa forma, né, pessoal? Como ele colocou lá, né? Então aqui, pelo menos, o Loinet, né, assim como no volume 1 também, ele não desrespeitou em nada as obras que já haviam sido feitas com Conan, né? Obviamente teve coisa ruim, lógico que teve, né? Durante uma produção tão longeva lá na Marvel, né? Obviamente em algum momento iria ter coisa ruim, né? Mas bem, pessoal, é isso aí. Não vou comentar se fica muito fiel aos contos, né? Porque no volume 1 eu comentei isso, né? Confiando nos editores, mas alguém comentou, agora eu não me lembro o nome, acabou comentando lá e falando que não era bem assim. Obviamente eu acredito no leitor, porque o leitor não está ganhando nada para poder falar isso, né? Então, obviamente, eu confio na palavra do cara que comentou lá. Então, como eu não li os livros, eu não posso julgar, pessoal. Mas posso dizer que as histórias são bem legais, sim. Tá bem desenvolvidas as histórias aqui. Acho que nenhuma delas ficou apressada, nem nada do tipo. E a segunda história, para mim, é a mais legal de todas, sem sombra de dúvida. Bom, então tá aí, pessoal. Conan, o Cimério, edição definitiva, volume 2. Muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like e tamo junto. Até a próxima. Valeu!